Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Portfólio Talks, o podcast de negócio do Grupo Portfólio. E hoje nós estamos num tema aqui polêmico, né? Meio-dia e meia, você está indo para casa, vou fazer um suspense que nem aqueles programas policiais que passam meio-dia e meia. Vai ser um tema polêmico, mas a gente vai saber se esse tema é polêmico pro bem ou pro mal já, viu? Ou então se vai depender do usuário desse negócio. Vamos falar de inteligência artificial. Inteligência artificial. E como isso já impacta o nosso dia a dia, né? Exatamente. A gente vai aqui falar com um especialista do Grupo Portfólio nesse tema. Apresenta aí pra gente, Cássio. Nosso especialista Thiago Blum, já chega explodindo. Bum! Na cabeça de todo mundo hoje. Vai sair assim depois que a gente escutar. E aí, Thiago, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado também, Thiago. Thiago é uma referência nacional no tema. Incrível. Onde a gente vai e fala do nome do Thiago, vem sempre algo assim, relacionado ao que ele tem feito por aí. Legal, legal. E olha, vocês que estão nos acompanhando aqui pela rádio, fica atento, porque tem muita coisa boa para vocês aprenderem sobre esse tema e também muitos mitos que a gente vai tentar derrubar aqui nessa meia hora sobre inteligência artificial, tá bom? Sim. E, Cássio, eu queria que tu começasse dando um panorama aí, né? Você participou de vários cursos, tem pesquisado muito sobre o tema. Conta um pouquinho pra gente aí dos números de inteligência artificial, dos processos, como é que estão hoje no planeta. Vai lá. Eu trouxe aqui alguns números, né, para esquentar o nosso bate-papo. Eu anotei aqui na minha inteligência artificial, que é um papel e uma velha uma caneta quilométrica. Papel e caneta, né? Então, vamos lá. O primeiro é uma pesquisa da McKinsey. Ela disse que 1/3 das atividades já podem ser automatizadas com o uso da inteligência artificial em 60% das ocupações. Nossa senhora, o negócio tá ficando tenso aqui, isso, hein? Eles Tem apresentador de podcast aí, não? Tem também. E mais bonito que você. Não, aí não é muito difícil, não. Mas a gente faz o seguinte, eu boto um avatar meu daqueles bonequinhos da Pixar, que acho que é pra isso que o pessoal... É só pra isso que serve, né, Thiago? Pra fazer avatar? E chat GPT também? Não, daqui a pouco tu responde. E isso representa 14% da força de trabalho mundial. Já poderia estar sendo substituída por IA. Isso, já são impactados. Então, eles precisam adquirir novas habilidades ou mudar para outra ocupação. Então, Fica ligado aí, quem está escutando. E a nossa área aqui é muito impactada, viu, Olha, Marcelo? Gente, eu sou de marketing e o Cássio é de processos. Então, quais são justamente as duas áreas mais impactadas, Cássio? Vamos lá. Isso aqui já é uma outra pesquisa da Datamakers em 2023, né? Nem é tão recente assim. Nesse tema é uma vida. Tema que, tudo muda muito rápido, né? Então, os dados ainda podem ser maiores, né? Sim. Então, 34% das aplicações de IA que está em uso aí pelas empresas está na área de automação de processos. Está na minha área. Vixe. Não tem como fugir. 26% em marketing e vendas. Pois é, né? Isso das aplicações de inteligência artificial. Né? Olha, a Chili Beans, pessoal, a marca de óculos, né? Já fez uma campanha recente em que tudo, foto, modelo dos óculos, é feito por inteligência artificial. E olha, o nome é até Inventando Moda, o nome da campanha. Justamente porque eles estavam inventando e, no caso, eles são relacionados com moda, né? Mas, voltando aos exemplos, depois de marketing. Depois de marketing, 17% das aplicações de inteligência artificial está na área de atendimento ao consumidor. Eu acho que aí o pessoal já está mais familiarizado, né? Talvez com esses bots, esses robozinhos que atendem a gente, talvez isso esteja muito começando, mas as pessoas já, de alguma forma, conhecem. E, por último... E por último, essa lista é grande, né? Eu vou citar aqui o quarto. 15% das aplicações está relacionado ao desenvolvimento de novos produtos. Nossa Senhora. Mas vamos recuar um pouquinho para falar com o nosso especialista aqui, o Thiago. Thiago, diga lá. O que é esse troço? Inteligência artificial. Vamos lá, eu tô aqui, fui dormir antes da pandemia, de alguma forma tomei um suco de maracujá mais concentrado, acordei hoje. Então, me explica aí, acordei e ouvi falar de inteligência artificial. O que é isso, cara? Olha, vamos nós aqui tentar explicar de uma maneira bem simples a IA, né, que todo mundo fala hoje, sem meter jargões, sem falar nada sobre... Só de uma maneira bem simples. A inteligência artificial, ela é proposta pelos seres humanos, né, foi criada, desenvolvida, digamos assim, para conseguir
produzir atividades, né? Levar para os seres humanos facilidades, tarefas, atividades repetitivas, então a inteligência artificial vai agir naquele ponto. O ser humano precisa ler, interpretar, gerar textos, né, que são a partir de um determinado contexto. Então, a IA está ali para facilitar isso também, entendeu? Então, é um contexto muito amplo do que é a inteligência artificial, mas basicamente, quando eu falo sobre inteligência artificial, eu estou falando que é a tentativa dos seres humanos de produzirem em escala o que eles fariam em algum momento, obviamente, só que com um tempo muito menor, né? E aí a inteligência artificial ela aprende padrões com exemplos, ela consegue raciocinar, até certo ponto ela raciocina, sim. E o mais interessante, né, para quem assim não trabalha, mas que muitas vezes persegue ali algumas ferramentas, eu não vou citar marcas nem nada, mas perseguem ferramentas, por exemplo, você consegue dar mais, eu quero dar o tom da conversa. Então a inteligência artificial também vai gerar algum contexto ali para você. Então ela já gera, eu quero que você dê um tom mais alegre, um tom mais profissional, ou um tom mais formal, ou um tom mais técnico, com detalhes técnicos, com rigor técnico. Ela consegue gerar porque ela tem aprendido isso, né? Então é interessante observar, basicamente essa é a ideia da IA hoje, né? Hoje, que a gente tem hoje. Quando o episódio for pro ar já pode estar diferente. Quando o Thiago citou aí o exemplo de identificar padrões, né? Tem um trabalho nosso que foi feito para análise de máquinas para prever se um equipamento vai quebrar ou não. Olha uma só. grande indústria. Fala um pouquinho aí, Thiago. Isso, exatamente. Contextualizando um pouco, a gente consegue, né, através de sensores em maquinários industriais, capturar o que a gente chama de preditoras, né, que são as variáveis, né, são as features que vão fornecer a capacidade da inteligência, no caso uma machine learning, aí, de prever o acontecimento. No caso, a possível quebra, parada da máquina. E como é que se impacta uma empresa, uma indústria que é a nível internacional, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que tudo é globalizado. Então, o que para aqui no Ceará, no Nordeste, no contexto brasileiro, nacional, a gente percebe que impacta lá fora. Então, uma determinada lâmina de aço, uma máquina que ficou parada aqui de aço, que não conseguiu mais produzir por um dia, 2 dias, ela vai impactar uma obra lá no Japão, na China, ou em qualquer outro país que depende dessa situação. Então é interessante que aí entra a inteligência artificial, né? Ela consegue ler os padrões da máquina, certo? Consegue ler os padrões da máquina com muito mais rapidez, muito mais acurácia do que nós. Sim. E aí consegue dizer, em tanto tempo, aquela máquina ali corre um risco, uma probabilidade X de adentrar ali uma falha, ou então é melhor dar uma previsão ali, uma manutenção preventiva daquela máquina, etc. Eu acho interessante quando traz o case, porque a gente começa a compreender um pouco mais, né? Não é só aquela perguntinha ali no chat GPT, não, então, né, Thiago? Não. O outro trabalho nosso, num grande grupo empresarial daqui do Ceará, foi a partir da análise de fatores econômicos e outros dentro da empresa, nós conseguimos prever indicadores financeiros de margem, faturamento, né, já com uma grande precisão. Então, aquilo que um auditor levaria muito tempo para fazer, vocês com essas soluções conseguem fazer de uma maneira muito mais rápida. E de uma maneira muito mais diversificada, né? Porque imagina que eu estava fazendo um trabalho com o pessoal da equipe, e eu costumo dizer que a gente tem um laboratório dentro da empresa, né? Graças a Deus aí a Portfólio tem nos possibilitado criar um laboratório privado, digamos assim, de pesquisa, de análise, né? E quando a gente recebe um cliente desse, a gente diz assim, vamos testar, vamos fazer aqui o nosso laboratório. E a gente adentra ali, por exemplo, imagina um auditor trabalhar com 34 variáveis de mercado. Aí muita gente perguntou, mas espera aí, até especialistas, mas essa variável não condiz, não tem nada a ver com o determinado assunto da empresa, ou um detalhe ali de receita, ou de custo, coisa.
Calma, mas eu não estou dizendo que tem. Eu estou só querendo entender como é que funciona. Será que existe uma correlação? Para saber se existe mesmo a relação, né? Se existe a correlação, mas ainda não provada a causalidade, que isso também é um tema polêmico no meio dos estudos hoje de ciência de dados, etc. Né? Todo mundo acha que correlação é causalidade e tem essa confusão, mas não é isso. Eu queria entender como é que funciona o mercado daquele determinado cliente em relação às variáveis externas, seja dólar, Selic, IGPM ou qualquer outra coisa. Valor do diesel. Valor do diesel, né? Que é... A gente vê uma aplicabilidade muito grande aí, né? Dentro dos clientes de vocês, porque a gente começou falando aqui de marketing, de processo, vocês já estão falando de parque fabril, de manutenção preventiva de máquinas. Já estamos falando de previsão de receita, de demanda, da parte financeira custo, mesmo, né, do negócio. Financeira, que a empresa até então não tinha nem conhecimento. E o que é muito interessante... Qual é a reação, Thiago, quando vocês apresentam isso para os clientes? Que é que eles, como é que eles são céticos, eles vibram, são reticentes? Como é que funciona a cabeça do cliente quando você mostra uma solução desse tipo? Excelente pergunta, cara. E é bem interessante porque a gente precisa ter muita certeza, né, confiança do que a gente está fazendo ali para entregar para o cliente uma solução. Eu sempre falo para a equipe, dados eles precisam ser clarificados. Porque o dado que está aqui dentro do contexto máquina, dentro do HD, das SSDs hoje em dia, obviamente, ou numa nuvem, é simplesmente algo que ainda não possui, não trouxe uma informação. Né? Então a gente precisa entender se aquele dado é útil, se aquele dado vai gerar valor. Então transmitir isso também é muito importante. Então chegar para o cliente e dizer, você tem uma variável assim, que a gente conseguiu trabalhar dessa forma, ela se choca justamente com esse fator externo aqui, que é muito importante vocês analisarem. Transmitir essa segurança pro cara, né? E transmitir isso. Aí sim a gente olha, a gente percebe, né, os brilhos dos olhares, né? Sim. Que a gente olha assim, todo mundo meio assim, que legal, cara, que bom tá vendo isso, é interessante, porque a gente não tinha essa visão, uma visão muito fria da coisa, como a gente chama, no juridiquês fala, né? A letra fria da lei é muito diferente de um advogado sustentando oralmente um julgamento, né? Não dá para fazer esse paralelo aí, né? Entre inteligência artificial, lato sensu aí, de maneira abstrata, e como é que ela se aplica no meu negócio aqui, que eu acho que talvez nem tenha aplicabilidade. Você acha muitas vezes que nem tem aplicabilidade, mas quando você vai se deparar, ela engloba tudo, ela envolve o teu negócio e ela vai fazer parte daquilo de uma maneira que você nem perceberia antes, não percebia antes, mas que agora, legal. Acha que não pode ficar sem, entendeu? Isso é que é interessante. Gente, um negócio aqui que o Cássio trouxe, bacana demais, tá aqui na telinha dele para quem tá nos acompanhando no YouTube, para quem tá escutando na rádio, a gente vai falar para vocês que é uma aplicação simples no futebol. A gente trouxe esse exemplo porque para trazer um pouco mais para perto das pessoas, né? Ali, o futebol, todo mundo está acostumado a assistir o jogo, no intervalo tem o quê? Os melhores momentos. Ou no final do jogo tem os melhores momentos. E aí o Cássio trouxe um case aqui que eu acho muito bacana. Agora eu entendi, porque vocês falaram que ia ser polêmico. Né? Aqui mostra uma aplicação do uso da inteligência artificial para simplificar processos, né? Agilizar o trabalho, né? de uma certa forma, e trazendo ainda ganhos. Exato. Né? Um deles aqui foi utilizado na Copinha, que é a Copa São Paulo de Futebol Júniors, o uso de inteligência artificial para análise de jogos, né? E a partir daí a seleção dos melhores momentos. Então, com a inteligência artificial, eles analisaram 252 jogos da Copinha. Pra você ter uma ideia, né, eles fizeram um teste, eles analisaram 40 jogos de uma forma simultânea. Nossa Imagina, todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, né, e a inteligência artificial fazendo a leitura, né, das imagens, né, de 40 jogos. Então, quantas pessoas teriam que, né, nesse momento... E o tempo, né? Exato. Não, e aqui a gente está vendo isso para aplicação, para captura dos melhores momentos, não é isso? Agora tu imagina, por exemplo, um clube de futebol, lá puxando a área, braço para a minha sardinha aqui. Um treinador que precisa analisar os adversários, precisa analisar o próprio time, a performance de um jogador. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal que está investigando escândalos de apostas e tal, estão utilizando a inteligência artificial para ver movimentos estranhos do jogador.
Então o cara Isso. passou a carreira toda sem fazer determinado movimento. E ele está fazendo agora, tem alguma coisa errada ali. Entendeu? Só que uma pessoa para perceber isso é difícil. Agora uma inteligência artificial consegue. O caso que o Marcelo trouxe aqui, ele vai além de uma atividade que o homem fazia de forma natural. Então ele trouxe de fato uma inteligência aí adicional, né? Sim, com certeza, que é a leitura de padrões, né? Se você tem um padrão isso. normal que a pessoa seguiu a vida inteira, a leitura é aquela. E de repente, por algum acaso, caiu a leitura ali. Isso, Seja porque, por exemplo, eles analisam, por exemplo, o jogador que força um cartão. Pronto. Porque na aposta, o cara pode apostar que fulano vai tomar um cartão amarelo. Pronto. Então, o cara tem um movimento estranho para forçar o cartão e a inteligência artificial que faz essa leitura. Isso, exato. Essa é uma leitura de padrão e a gente, quando leva também para um financeiro, né, anomalias, né, nas séries temporais. É perfeito para detectar essas anomalias, né, em qualquer área Você pode até como, por exemplo, ver aqui a ideia, de repente, de analisar um padrão de um jogador que está ali e de repente ele começa a mancar ou ter a forma como ele se movimenta no campo pode determinar até que ele já está com algum problema de saúde. A distância que ele costuma percorrer e está percorrendo menos, se ele está muito ofegante ou coisa do tipo. Aí envolve uma outra área interessante, que não só a inteligência artificial, se junta aí com a visão computacional, né? Que é justamente quando eu vou ler as imagens e levar para dentro dos padrões que tem dentro de uma malha de deep learning, né, numa malha de redes neurais, que já foi treinada para ela capturar aquele padrão e dizer assim, ó, esse cara aqui tá com algum problema de saúde. Isso é legal porque a gente está vendo agora um lado bom da inteligência artificial, né? Porque a gente começou falando de polêmica e aí só tem lado bom. Então, já a gente confronta ele com o professor, viu? Para ver. Mas, ó, eu tô brincando, Thiago. Mas, ó, a gente começou a falar de uma questão médica, de saúde. E tu trouxe um exemplo nesse sentido, né, Cássio? Inclusive, de inteligência artificial e identificação de padrões. Exatamente o que o Thiago comentou. Aqui no Brasil, na prefeitura de Tarumã, eles estão utilizando inteligência artificial para laudos de eletrocardiograma. Show. Então, eles conseguem com uma precisão de mais de 90%, né, desses laudos, que são emitidos no máximo em 5 minutos. Sim. Quantos profissionais precisariam, né, para fazer isso e com esse nível de precisão, né? E resultado, né? O número de mortes lá na prefeitura de Tarumã por doenças cardiológicas reduziu em 45% após um ano da adoção de inteligência artificial. 45%, gente, quase metade. E os gastos da prefeitura com doenças cardíacas reduziu em 30% em 18 meses. Rapaz, será que o Thiago tá ganhando o debate, hein? Vamos deixar o ouvinte decidir no final. Isso. E, Thiago... E aí tem essa questão da precisão de 90%, que é isso. Thiago, esse impacto aí, duas coisas, né? Como é que isso vai ficar mais preciso com o tempo? E segundo, na medicina, especificamente na saúde, como é que tu vê o impacto? Esse ponto da não explicação, que são os 10%, é o que a gente fala da variância não explicada, né? Que é um termo muito técnico, uma coisa mais... Variância não explicada. Vamos lá. Que é a variabilidade. Existe uma média, né, que é o que concentra ali, vamos dizer, parte dos dados está dentro daquela média, certo? Dentro da distribuição normal, você tem ali parte dos dados que percorre aquele fluxo ali, está ali dentro de um limite, que a gente chama de intervalo de confiança. Só que existe uma parte dos dados, né, que foge completamente àquele dado, àquela normalidade, entendeu? E é justamente essa parte não explicada. Aí pode ser o quê? Falha no ECG, pode ser realmente uma anomalia, um fenômeno naquela leitura. Enfim, várias outras coisas. Até mesmo existem estudos, né? Eu até participei de algumas iniciativas em relação a isso, que tem algumas dificuldades na hora de fazer essas leituras de ECG, né? Por exemplo, a pessoa teve um problema cardíaco e teve que ir direto para o hospital. Sim. Não estou falando especificamente desse assunto, mas só para explicar um pouco da variação, né? Aí a pessoa saiu de casa, estava com algum problema cardíaco, foi para o hospital. Naquele momento que ela foi atendida, ela estava com uma máquina já percebendo os batimentos. Chegou no hospital, antes de entrar numa UTI, ainda tem um intervalo de 2, 3 minutos. Aí, naquele intervalo, a máquina parou de funcionar. Então, ali, depois ela volta novamente. Esses lapsos de falta de dados, isso
muitas vezes ela prejudica Pode a leitura. comprometer a leitura. Porque hein? como é que eu vou pegar, desde o momento que a pessoa começou a ser lida, vamos dizer assim, né? Até o momento que ela é realmente atendida e que está estabilizada, como é que eu vou preencher essas lacunas? Tá entendendo? Então, isso pode gerar dados anômalos, pode gerar uma leitura não muito precisa. Obviamente, porque eu estou só manifestando ali, colocando algo artificialmente, entendeu? Mas não tem nada a ver com inteligência artificial Eu queria ainda. fazer uma nesse pergunta ponto, para mais vocês dois, cara. matematiquez. A gente viu aí, Cássio, quantos por cento na automação de processo? 34% das aplicações Exatamente. está em automação de processos. Como foi que o Grupo Portfólio decidiu abraçar a inteligência artificial dentro dos seus serviços, do seu portfólio de serviços? Foi uma questão de necessidade? Foi uma inquietação de que vocês sempre têm, né, lá dentro, de criar coisas novas? Foi um pedido do cliente? Alguns clientes pediram, perguntavam. Como é que vocês decidiram, ao invés de brigar com a IA, se aliar a ela? Na busca de melhor eficiência. Sempre buscando eficiência nos processos, né? Buscando eficiência. O primeiro ponto de tudo isso é a compreensão da tecnologia. Então, fomos buscar treinamentos. Vamos entender esse negócio primeiro aqui, quando chegou. Trazer especialistas como o Thiago aqui para o time, para poder capacitar também outras pessoas. Porque, ou seja, nós precisamos entender quais são as ferramentas que estão ali disponíveis ou podem ser construídas para trazer mais eficiência em termos dos processos né, que nós otimizamos nos nossos clientes. Então, aí nasce o interesse, né, de conhecer mais da inteligência artificial. Então, vocês sempre tiveram essa visão mais de vê-la como uma aliada, como uma ferramenta para o serviço que vocês oferecem, né? Sim, acaba gerando, exato, e acaba trazendo para o próprio cliente, que ouve falar, né, que às vezes, porque a gente quando tem o tradicional, o Business Intelligence tradicional, o BI, a gente tem dados históricos. Normalmente as pessoas perseguem os dados históricos para poder estar entendendo como é que está, é um diagnóstico, né? Eu tenho aqui essa leitura da empresa e se eu permitir que a sazonalidade me corroa novamente, né, vou percorrer aquele mesmo período da mesma forma, por que eu não olho o meu passado? Só que aí essa nova onda, digamos assim, de ver os dados, possibilita você ver à frente, né? Foi o que aconteceu lá no naquele nosso case de movimentação aeroportuária. Você não precisa corrigir, né? Você pode se antecipar a um problema que viria a acontecer. É isso que vocês estão querendo dizer aqui? Exato. Fala aí desse case, é bem Fala aí do interessante. case da movimentação aeroportuária, mas traduzindo aí para o movimentação aeroportuária, ela é o seguinte, a entrada e aquela questão de decolagem, né? A pessoa que chegou e que saiu do estado, né? Então, a gente tinha que fazer uma previsão de quantas pessoas estariam se movimentando dentro do aeroporto, seja chegando, seja indo embora, né? E a gente conseguiu, né, capturar a essência da coisa, da dificuldade. Mas qual era a maior dificuldade? A gente tinha que ter para fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa de um bom número de dados, pelo menos uns 10 anos de dados, que daria mais ou menos 120 meses. Mas aí todo mundo já sabe, chegou a pandemia, a gente perdeu. Era exatamente o que eu estava falando atrás. A quebra do padrão ali, né? A lacuna que eu estava explicando anteriormente. Então, aquilo ali foi um problema. A gente conseguiu reverter, a gente sentou, todo mundo, a equipe sentou, a gente conseguiu resolver isso. E hoje a gente consegue ceder, né, para dentro da Prefeitura de Fortaleza, a gente cede isso. Eles absorveram bem essa tecnologia e hoje eles conseguem prever com uma certa precisão a quantidade de pessoas que vai chegar e sair de Fortaleza. Isso interfere onde? Que é o que eu digo sempre, né? A inteligência artificial ela vai interferir onde? Vai interferir na cadeia hoteleira, gastronômica, né? Nas casas de shows. Aí vai no trânsito também, enfim, né? Tudo. Até mesmo, exatamente. Vai influenciar em tudo. Você já se prepara para uma coisa que venha a acontecer com um determinado nível de confiança. Então, o Thiago, por exemplo, pegando esse gancho aí em termos de poder público, né? Isso bem utilizado, pode ver que unidades de saúde, por exemplo, vão estar mais ou menos lotadas, né? Em que lugares a gente precisa implantar uma nova unidade básica de saúde, por exemplo. Isso para um gestor fazer um bom uso do dinheiro, do recurso público.
Sim. para sanar os problemas, isso deixa de uma maneira muito mais simples essa escolha, né? É uma aliada, digamos assim, super eficiente e bem dedicada, eu diria. Não tem outra, é bem dedicada. E para o gestor ser acompanhado por um auxiliar desse, né, por esse tipo de trabalho, de case, é fenomenal, cara. Cara, então... Temos um trabalho na sua área também, viu? Ah, é? Pois conta aí. Desenvolvemos um sistema que faz uma varredura em redes sociais para identificar o que é que está sendo falado sobre determinado tema. Perfeito. É, Aí e pode ser um influenciador, uma marca, um episódio, um show, qualquer qualquer assunto, evento, ou pessoa, enfim. classificar isso, se Aham. está falando bem, se é neutro, Legal. né, se é algum detrator. Legal, né? legal. E isso é das mais diversas redes sociais, inclusive Reclame Aqui. Então, esse produto, ele faz uma varredura também do que está falando da empresa no Reclame Aqui, Sim. classifica a resposta, sugere a resposta, e a partir desse sistema ele faz a integração com os processos internos da empresa. Se essa tratativa é numa área, por exemplo, industrial, é numa área comercial, Ele uma área de sugere a maneira de relacionamento, resolver essa crise, se for uma crise, é isso? e inicia os processos. E os processos. Você faz a integração desse sistema, né, Aham. com os processos internos da organização. Nossa senhora. Isso. Esse é um Fica, como É é diria um o outro, marqueteiro, fica on board. consultor, engenheiro, tudo numa pessoa só. Tudo. Porque a diferença que a resolve- gente vinha conversando, né, Thiago, é porque a ferramenta que lê a rede social até existe. Mas a que depois entra na empresa e sugere e resolve o problema, essa aí é o grupo portfólio que está criando. De modo lato sensu, a gente está Aham. falando disso, né? Mas de uma forma mais, como eu disse antes, né? A gente bateu um papo, de forma customizada, né? Com a especificidade necessária para aquela determinada empresa, para aquele determinado aspecto da empresa, aí é bem diferente, né? A gente trabalhar, de repente, com uma rede social daquela pessoa, daquela marca, entender as necessidades, vincular isso aos dados internos, que só a empresa conhece, vincular isso às necessidades que tem contato externo, seja através de um Bolt, seja através de um Reclame Aqui, onde, como o Cássio mesmo falou, ela interpreta o que foi colocado, lê aquilo ali, guarda aquilo, rotula para dizer o nível de criticidade desse problema, ou desse elogio, ou qualquer outra coisa é esse, e já passa para os outros setores a forma como deve ser respondido até. Né? Vamos supor que tem um tá show, pronta. um grande show aqui em Fortaleza do artista. Aí a gente vê que na rede social o vermelhinho lá de reclamações está alto. Aí a Sim. ferramenta leria, por exemplo, que houve um problema na entrada. A entrada foi difícil das pessoas. Exato, ela já consegue comportar ali na hora. E já sugeriria como é que esse problema seria O que é que as pessoas resolvido. estão reclamando e, obviamente, ele já dispararia para todas as pessoas envolvidas as soluções, né? Em tempo de uso. Isso é interessante, Incrível. entendeu? Incrível. 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 Em É tempo de demais, uso. é demais. E a gente tem, como eu já disse, né? Tragam ideias que a gente vai tentando colocar Porque cada no vez que papel. você vai conversando, vai abrindo. É tipo aquele joguinho que tinha lá no começo do computador, vou usar a inteligência artificial agora, campo minado, olha aí. Nossa. Você vai clicando e vai abrindo mais árvores, né? Mais galhos, mais raízes Massa, ali. eu acho que eu vou comprar um gravador. Lembra aqueles gravadorzinhos? Porque agora toda conversa que eu for ter, eu vou querer gravar para não esquecer nada. Porque o celular acho que vai embora rápido. né? Porque Eu trouxe um roteirinho de 6 passos. Vamos Para lá? quem está aí do outro lado e quer aplicar a inteligência artificial na sua empresa. Então fica ligado aí, ó. Tá É. querendo colocar IA dentro da empresa, 6 passos do grupo portfólio. Primeiro, ter um objetivo claro. Ter um propósito. Né? Um problema Uma finalidade a ser ali. solucionado. Então, Perfeito. isso tem que estar bem específico. Segundo, aqui, patrocinador. Alguém dentro da organização com o poder de financiar e mobilizar recursos para que essa iniciativa de inteligência artificial sim. saia do campo das ideias. Perfeito. Terceiro lugar é compreensão. É entender, né, onde aplicar essa tecnologia dentro de uma relação de custo-benefício. Legal. Né? Também não é porque nós temos a tecnologia que aquilo ali vai ser mais eficiente ou vai ser mais barata. Sim. Tá? Aí precisa Então, entender onde é que cabe ali, né? No onde é que caso. sabe. Por isso que a questão da capacitação, né, de buscar, né, trazer especialistas
né, para compreender, Legal, né, legal e demais. ver e entender, poxa, a relação de custo-benefício, se vale a pena, né, entrar nesse mundo. Quarto lugar, concentrar nas pessoas. A gente falou aqui bastante do impacto, né, impacto no trabalho, né, traz um certo nível de mudança, né, aí no dia a dia, né, dos relacionamentos. Uma pessoa começa a fazer uma atividade, deixa de fazer atividade, tem que parar aquilo que já estudou há algum tempo para estudar alguma coisa nova. Sim, Né? Então, sim. muita gente é impactada. De fato, Tem que deixar que a organização toda saiba o que está acontecendo aí nesse sentido, né, é Cássio? isso. Isso Então, é fundamental. Isso é fundamental. A gente, vale só ressaltar isso também. A gente prestou uma palestra lá para o pessoal de São Paulo, do Grupo Cidadão, né? Onde eles fizeram uma grande automação lá de vários setores, inclusive até receberam agora uma premiação lá em São Paulo. E o que eles fizeram foi bacana, porque eles disseram, não, Thiago, eu preciso que você dê uma voz para essas pessoas que estão se sentindo acuadas em relação a esse uso dessa automação. Legal. E aí, realmente, ter esse compliance, né? Avisar, ó, gente, vamos fazer assim, Legal. isso aqui vem para auxiliar, isso vem para ajudar, isso Ficar vem para só o laboratório colaborar. fechado ali em si mesmo, Isso, né? não é você pensar que isso aqui vai tomar nada seu, isso aqui vai te auxiliar, isso Legal aqui vai, demais. no lugar de você agora passar as 3, 4 horas folheando alguma coisa, você vai estar agora Esse quarto ponto aí que Concentrar o nas Cássio pessoas. falou, concentrar nas pessoas, Isso. explicar, ser didático, né? Ser claro, clarificar a coisa, abrir, né, cara? abrir mesmo a Isso. informação para a organização. aí entra o quinto passo, já uma parte mais técnica, que é compreender o processo, no qual a tecnologia vai ser Conhece alguma aplicada. empresa que faz isso? De compreensão de processo? É o grupo projeto? Portfólio, né? Ah, tá E certo. de olhos Ah, bom. fechados. E por último, sexto, é envolver a TI. Olha, que é tem o gente que setor começa, Tem interno. gente que começa pelo sexto, né? Então tem todo um passo a passo aí antes de te chegar Isso. finalmente na Tem. tecnologia da informação. Até chegar na tecnologia da informação. Mas, sem dúvida, é um setor e aí protagonista desse movimento todo, é a área de tecnologia das empresas. Massa, Então, cara, Então, pois. são esses 6 passos. Objetivo, claro, patrocinador, compreensão da tecnologia, concentrar-se nas pessoas, compreender o processo e envolver a TI. Bacana Então, demais. Acho que Thiago, é isso. tá fazendo isso lá no Grupo Portfólio direitinho? Tá na frente do Dever de chefe, né? casa a gente faz. Rapaz, se ele responder diferente. Thiago, cara, fiquei realmente bem feliz porque eu acho que ele conseguiu explicar de uma maneira muito mais clara, simples, leve, o que é a TI, o que é a IA dentro da TI Sem para as muita pessoas, polêmica, sem muita né? polêmica. E de uma maneira que a gente conseguiu ver aqui também com os exemplos do Cássio, muita coisa positiva, muita coisa boa, né? Na saúde, no esporte, na propaganda, na questão industrial, turismo, pô, infinito, né? A aplicabilidade desse negócio. A aplicabilidade é absurda. Obrigado aí, Absurda. Thiago, por ter aceito Eu o que nosso agradeço a convite. oportunidade dos dois. E, Cássio, parabéns Tá por aí por aqui. ter já, desde o princípio, observado essa tendência e já implantado aí no Grupo Portfólio. Por isso que o grupo é líder aqui no estado, em tantas áreas diferentes. Parabéns para vocês. Obrigado, Marcel. Obrigado, Thiago. Valeu. Então, Eu gente, agradeço. próxima quarta-feira, 12:30, vocês estão ligados aqui, sempre um papo muito interessante. O de hoje eu gostei demais, né? Algo que está impactando as nossas vidas, mesmo que a gente não saiba, mas está impactando e que tem tudo para crescer nos próximos anos aí. Então, se você escutou hoje, fica ligado nos próximos episódios também, que a gente vai trazer muita coisa boa de inteligência artificial, não artificial, inteligência normal, inteligência de todo jeito, inteligência nos negócios, mas sempre um papo muito interessante com alguém que é líder, com alguém que é referência no segmento, tá bom? Um abração e até a próxima quarta.